Aonde que eu posso aplicar a manutenção autônoma? Afinal, manutenção autônoma não dá para aplicar só na indústria, só em montadoras e tal. Tem outro lugar que dá para aplicar manutenção autônoma? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ou bem-vindas, ao nosso canal aqui da Modular Cursos. É um prazer ter você aqui comigo novamente. E se você não me conhece, eu sou o professor David, responsável pelos conteúdos nessa área de gestão da manutenção e gestão industrial. É um prazer ter você aqui, sinta-se sempre bem-vindo ou bem-vinda. E eu comecei fazendo aquela pergunta, aonde que eu posso aplicar a manutenção autônoma? Porque, infelizmente, eu vejo ainda muitas pessoas que acham que a manutenção autônoma é restrita à indústria, está restrita em montadoras de automóveis ou a grandes indústrias, grandes multinacionais, enfim. As pessoas ainda têm esse pensamento. E aí eu decidi me perguntar, puxa, mas será que é possível aplicar a manutenção autônoma em outras realidades, em outros lugares, de outras formas? O que você acha? Você também é do time aí do pessoal que acha que a manutenção autônoma só é aplicável aí por grandes indústrias, grandes multinacionais, que tem um monte de processo robotizado e automatizado, ou então pelas grandes montadoras de veículos aí pelo mundo? Ou será que a gente consegue aplicar manutenção autônoma em qualquer contexto? Antes de a gente discutir um pouquinho mais sobre esse assunto e conversar mais sobre isso, eu vou pedir, por favor, para você comentar o vídeo, para você deixar o seu joinha, para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, seguir a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente vai deixar aqui na descrição, também para você ver os outros vídeos aqui desse canal, sempre acompanhar as novidades que a gente lança, os nossos cursos, treinamentos e consultoria. Claro, e entrar em contato com a Modular Cursos caso você queira uma consultoria aí na sua empresa, ou caso você queira fazer um treinamento in company, A gente pode também trabalhar o treinamento dos seus colaboradores, ou se você mesmo quer fazer um curso online, um curso à distância, enfim, são inúmeras as possibilidades, estamos sempre abertos ao seu contato. E não se esquece também de se inscrever no canal para você sempre receber os novos conteúdos que a gente está produzindo. Mas vamos lá. Será que a gente consegue implantar a manutenção autônoma em qualquer contexto? Sem enrolação, a resposta é claro que sim. A gente consegue sim. Porque, olha só, se a gente parar para pensar bem, o que é a manutenção autônoma? É quando o operador ele tem autonomia de fazer alguns serviços de manutenção. Quando a gente fala de manutenção é em relação a manter o equipamento. Quando a gente fala serviços de manutenção, no caso do operador autônomo, são geralmente as atividades simples, que não exigem um grande conhecimento técnico, nem nenhum risco, nenhum equipamento. É uma limpeza, uma lubrificação, uma inspeção, um reaperto, analisar alguma anomalia, fazer o registro, obedecer certos procedimentos, conhecer o seu equipamento, enfim, são essas atividades simples elementares, mas que fazem uma grande diferença. Então, isso é a manutenção autônoma, correto? Então, se a gente parar para pensar, se a gente analisar bem, a gente consegue aplicar a manutenção autônoma em qualquer cenário que a gente tenha três elementos básicos, tá? A gente precisa do equipamento, é claro, porque quando a gente está falando de manutenção, a gente está falando de manutenção de um equipamento, de um maquinário, de um conjunto, de um componente, enfim, então a gente precisa desse equipamento. A gente precisa, de um lado, o operador desse equipamento, e a gente precisa do outro lado, o setor de manutenção ou o técnico de manutenção. Então, se a gente tem esses três elementos, a gente consegue implantar todas as técnicas, todas as metodologias, todas as tecnologias da manutenção autônoma. Então, dá para a gente pensar agora em qualquer cenário, desde que a gente tenha o operador, o equipamento, a máquina e o técnico de manutenção, o time de manutenção. Então vamos lá, vamos fazer um exercício junto aqui. Agroindústria, agronegócio, será que dá para fazer, dá para implantar manutenção autônoma? Claro que dá. Vamos pensar lá, poxa, eu tenho uma colheitadeira gigante que eu preciso fazer uma colheita. O que é a colheitadeira? Colheitadeira é o nosso equipamento. Quem é o cara que opera a colheitadeira, o cara que dirige lá, enfim, ele é o nosso operador. Puxa, e tem uma oficina lá na fazenda, ou tem uma empresa que dá um suporte, que faz a manutenção desse trator. Então olha só que legal, eu tenho o equipamento, que é esse trator, a colheitadeira, enfim,
Eu tenho essa colheitadeira, eu tenho o operador dessa colheitadeira e eu tenho uma outra empresa que presta um serviço de manutenção dessa colheitadeira. Logo, esse operador pode sim aplicar as técnicas da manutenção autônoma. O que ele teria que fazer nessa colheitadeira aí? Ele teria que ir conversando com o pessoal lá que presta esse serviço de manutenção, estabelecer quais são as atividades que ele precisa fazer. Ou seja, o que ele precisa inspecionar, se ele precisa, lubrificar algum ponto dessa colheitadeira, alguma engrenagem, algum corpo girante, algum corpo móvel, se precisa de óleo para o funcionamento do motor, enfim, a gente sabe que tem várias partes lá que são partes girantes que fazem sucção, enfim, esteiras e tal, muitas têm esteiras. Quais são os pontos que ele precisa lubrificar? Quando que ele precisa lubrificar? Qual lubrificante ele precisa usar? Quais são os pontos que ele precisa? Quem que vai passar essas informações é a empresa, que dá esse suporte, que faz essa manutenção nesse equipamento. Vai passar essas informações e o operador vai ter autonomia para executar essas atividades. Antes de pegar a colheitadeira e ir lá para o campo fazer a colheita, ele também tem que olhar. Ele liga a colheitadeira, ele vê se está funcionando, vê se as hélices, se as pás estão funcionando, se está na potência correta, se está funcionando bem, se tem algum barulho estranho, se tem, sei lá, o nível correto de combustível, o nível correto de óleo, o nível correto de água, se está dentro da temperatura correta, se todos os botões, todas as funções da colheitadeira estão funcionando. Cara, isso tudo é manutenção autônoma. A pessoa não é o manutentor, ele não é o técnico de manutenção, mas ele está cuidando do seu equipamento, está mantendo o seu equipamento em boas condições de uso. Isso é manutenção autônoma. Então note que interessante, Para esse exemplo, é bem simples da gente ver que sim, pode ser aplicado. E aí o que a gente tem que ter para ter essa manutenção autônoma? Cara, a mesma coisa de sempre. O mapa de rotas, os procedimentos, o treinamento que é preciso dar, todas as atividades descritas e mapeadas, todas as frequências descritas e mapeadas. Isso tudo vai dar os insumos necessários para que esse operador possa executar essas atividades. Show, mas eu consigo aplicar manutenção autônoma, por exemplo, numa oficina de carro? Faço gestão de frota numa oficina, será que dá? Dá sim, com certeza. Quem é que dirige o carro? É o motorista? Logo, o motorista é o nosso operador. O carro é o nosso equipamento. E nós temos lá a oficina onde tem os nossos técnicos de manutenção. Então, se a gente quer manter o carro funcionando da melhor forma possível, o nosso motorista precisa estar sempre ligado, se o pneu está na pressão correta, se tem combustível, se está acendendo ali a luz do óleo ou não, ver se está freando bem, se tem algum barulho, se tem alguma trepidação, se o motor está aquecendo ou não. Então são várias as coisas que o motorista pode fazer. Antes de seguir uma viagem, ele pode verificar a pressão dos pneus, a pressão de aperto ali do parafuso, da argoela da porca que prende a roda, a calota, enfim. Existem várias coisas que ele pode fazer ali. Olha que interessante também, Na própria aviação civil isso também acontece, De certa forma ali na aviação comercial, de carga, muitas vezes o piloto ele precisa fazer um checklist enorme de coisas antes de começar o procedimento da manobra de voo. Então todo esse checklist que ele precisa fazer, checar várias coisas, checar comandos, checar se está funcionando, se está operando bem, isso tudo, querendo ou não, esse checklist que ele segue acaba sendo manutenção autônoma. Ali ele está fazendo uma verificação, checando para ver se tudo está sendo mantido da forma correta. E aí que é muito importante, galera? A gente não confundir manutenção com reparo, não é reparação. Não confundir manutenção com conserto, porque não é consertação. É manutenção e de manter. Então a gente, quando tem que pensar em manutenção autônoma, não tem que pensar que a pessoa vai reparar alguma coisa, porque não é reparação, não é consertação, não é trocação de coisas, é manutenção. A pessoa está fazendo atividades para manter o funcionamento correto. Então lá um piloto executa um checklist de várias coisas para poder garantir que vai dar tudo certo. Garantir que o voo vai ser mantido, que o equipamento que o avião será mantido durante todo o percurso de uma forma satisfatória. Puxa, mas será que eu posso aplicar esse negócio de manutenção autônoma, por exemplo,
numa coisa assim bem fora da realidade, bem louca? Pode, tá? Vou dar aqui um exemplo meu aqui, por exemplo, dentro do estúdio, né? Tem câmera, tem ar-condicionado, do outro lado ali tem outro cenário, tem computador, tem mesa, tem TV, né? Tem tudo aqui dentro desse local. Vamos supor que eu sou o operador aqui dessa sala, né? Eu cuido dessa sala aqui. Se eu sou o operador, eu tenho que desligar o equipamento, eu tenho que verificar se tem alguma coisa fazendo barulho, eu preciso limpar, né? Por exemplo, se eu vou operar essa câmera, eu preciso limpar às vezes a lente da câmera para operar ela da melhor forma possível para que o meu produto tenha a qualidade necessária. Então, nesse caso, eu acabo sendo um manutentor autônomo. Eu acabo realizando atividades de manutenção autônoma. E claro, tem um técnico que dá suporte, que cuida e tal. E ele passou para mim, olha, David, tem que fazer essa atividade nessa sequência para você garantir que a bateria vai durar mais, para você garantir que a câmera não vai quebrar, para você garantir que a TV não vai atrapalhar a iluminação, para você garantir que o refletor que tem ali, ou que tem ali, vai funcionar bem, né? Você tem que garantir que o seu ambiente de trabalho aqui vai estar limpo, vai estar organizado, para você não tropeçar num cabo, não cair, não se machucar. Então, se ele me passa essas atividades e eu executo essas atividades de forma a garantir que essa sala, que esse estúdio vai ser bem mantido, logo, a gente pode dizer que eu estou aplicando aí a manutenção autônoma. Então, não é uma desculpa, né, dizer que não dá para aplicar manutenção autônoma em vários outros lugares, em várias outras realidades, que desde que eu tenha esses 3 elementos que a gente comentou, desde que eu tenha o operador, desde que eu tenha o equipamento e desde que eu tenha o manutentor técnico de manutenção, sim, eu posso aplicar todas as técnicas, todas as metodologias, todas as tecnologias da manutenção autônoma. E aí, você quer saber mais sobre a manutenção autônoma? Quer saber como implantar, como gerenciar, quais são as principais ferramentas, como que a gente faz realmente para ter sucesso com a manutenção autônoma? Então é só ficar ligado aqui no nosso canal que a gente está liberando vários conteúdos aí, se respeita aí devido ao pessoal que pediu para saber mais, então é um prazer. E se você comentar o que você quer saber, quem sabe a gente faz um vídeo especificamente para tirar as suas dúvidas. Por isso é muito importante o seu comentário e a sua participação. Eu agradeço de coração você ter ficado até aqui, até agora, por ter me aturado mais um pouquinho aqui nesse vídeo. Muito obrigado, não esquece de curtir e de seguir a gente e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!